Mari, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Raio X Aprovado. Estamos muito felizes de te receber. Você confirma para a gente que você foi aluna do método PhD nos Estados Unidos, que você tem pelo menos um aceite com bolsa 100% na Universidade Americana? Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Confirmo sim, foi graças ao curso de vocês que eu consegui passar, graças a Deus. Que coisa boa, Mari. Conta pra gente qual programa você está indo, né? Qual universidade? A gente não sabe de nada. Fala pro pessoal aí. Eu estou indo para o curso de Psicologia Experimental na Florida Atlantic University. Que legal, Psicologia Experimental. E como é que é essa bolsa? A bolsa é de 100%. Eu tenho um tuition waiver e a bolsa de 26% pelo ano. E você está indo fazer PhD? Isso, PhD. Qual que é a sua formação no Brasil? Conta um pouco pra gente do seu background acadêmico, da sua trajetória acadêmica. Eu fiz psicologia aqui. Durante um período, eu estava intercalando psicologia com física. Aqui onde? Aqui no Brasil. Eu sou de Salvador. Eu fiz psicologia na Estácio e estava fazendo física na UFBA, na Federal. E aí, por um tempo, eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo, mas eu não estava conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo. Mas foi graças ao curso de física que eu entrei na parte de pesquisa, porque eu entrei num laboratório lá de neurociências. Tinha gente de todas as áreas possíveis, né? Principalmente gente de física, de fisioterapia e de psicologia. Então, eu acabei fazendo a iniciação científica lá com neurociências, fazendo análise de eletroencefalograma. Então, eu gostei muito da área de pesquisa. E aí, eu não consegui concluir física por causa das demandas de psicologia, concluí psicologia e entrei de vez na parte de pesquisa mesmo. Depois da curso de psicologia, eu fiz uma especialização em logoterapia, que eu já queria clinicar, mas eu continuava fazendo em paralelo, né? Fazendo minhas pesquisas independentes e a parte de clínica. Só que eu queria ser professora, eu sempre quis ser professora universitária. Então, eu estava pensando em fazer mestrado e doutorado aqui no Brasil. E foi aí que eu conheci vocês. Conheci vocês lá em 2021, na verdade. Aí eu entrei no curso em 2021, comecei a fazer, só que aí veio a pandemia, eu fiquei com Covid, eu fiquei muito mal. E aí eu só consegui retornar para o curso de vocês em 2022, que foi quando eu realmente consegui olhar as aulas todas e aplicar e tudo. E aí agora eu consigo passar. Que legal. Mas 2022 você não aplicou? Não, porque eu comecei a voltar para o curso de vocês já era no final de 2022. Entendi. Mas você acabou então, eu realmente olhei as coisas em 2023. Isso eu apliquei no final do ano passado. E, Mari, você se formou quando em psicologia? Quando que você concluiu o seu bacharel? A graduação eu terminei em 19 e após eu terminei em 21. E o que Só você que fez? Desde 2016 eu já faço pesquisa. E o que você fez depois que você se formou na graduação em 2019? O que você tem feito? Clínica. E junto com um colega meu, que é meu principal assim, parceiro de trabalho, a gente já escreveu artigo, a gente já escreveu livro, tudo na área de psicologia, né? De educação infantil, de comunicação, mas sempre envolvendo conteúdo de psicologia. Então, a parte de pesquisa nunca deixou de ficar ali comigo, eu só fazia de forma independente. Então, agora vai ser mais minha profissão de fato, que é o que eu sempre quis, né? Eu gosto de clínica, mas eu gosto muito mais de ser professora e de fazer pesquisa. Então... E explica para a gente aqui, para quem estiver assistindo, o que muda nesse escopo de um programa de psicologia experimental? Pronto. Porque os outros dois, para ter referência, né? Os outros eu apliquei para 3 cursos, que é esse de psicologia experimental que eu passei na Florida Atlantic University, e os outros 2 eram de psicologia clínica, na Universidade Central da Flórida e na Florida International University. O que muda, pelo que eu entendi conversando com os professores, é que os cursos, primeiro de tudo, como é um curso de clínica, ele vai te dar parte de estágio, porque ele pressupõe que depois que você terminar, você vai querer clinicar nos Estados Unidos. Então, ele vai te dar uma grade de estágio dentro do curso, para depois que você terminar, você aplicar para a licença e você poder clinicar lá. O meu curso não tem isso, porque o meu curso é experimental. Então, ele é muito mais focado em pesquisa em psicologia de fato. Ele não presume que você quer fazer clínica depois. Ele presume que você quer continuar sendo pesquisador, sendo professor. Então, eu não tenho grade de estágio para início de conversa. Se eu quiser fazer, eu tenho que fazer isso independente. Pela carga horária, vai ser muito difícil conseguir um estágio que não tem nada a ver com o curso que você está fazendo. Perfeito. E os outros, eles têm matéria de fato de clínica. Então,
enquanto o meu curso de psicologia experimental ele vai dar uma ideia muito da teoria da psicologia sobre como atender crianças, por exemplo, um curso de psicologia clínica ele vai te mostrar como é que eu aplico isso dentro da clínica, como é que eu atendo uma criança, e não o que está por detrás do atendimento da criança, entende? Pelo que eu entendi com os professores, é muito mais isso, porque um está voltado em como você aplicar isso na clínica e o outro está focado na parte de criar a teoria da psicologia. Né? Então, você aplicou só para 3 programas. Isso. Nesse que você passou, tinha PhD em psicologia clínica ou não? Não, essa universidade não tem de clínica, ela só tem psicologia experimental mesmo. Tem outros de neurociências também, que é mais focada em pesquisa com aparelhos, né, digamos assim, mas não tem a de clínica. Você já sabe mais ou menos o que vai ser o seu escopo de estudo dentro da psicologia experimental ou você vai se descobrir ainda dentro do programa? Sim, o meu professor, ele é da parte de psicologia do desenvolvimento. Então, e é muito na parte de estatística. Então, eu já sabia disso, né? Como eu estava em física, eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de física. Então, esse nome psicologia experimental já que vai ter muita estatística. Então, o dele é bem isso mesmo, é a gente fazer análise de dados. Ele falou que eles têm acesso a um banco de dados enormes de pesquisas que já foram feitas nos Estados Unidos. Então, é muito de fazer análise de dados em cima do que já foi coletado lá, né? Então, se eu quero fazer uma análise sobre o que eles fazem muito lá, é sobre relações. Relação da criança com outras crianças da mesma idade, relação da criança com os pais, relação de como é que o trauma de uma mãe afeta a relação dela com a criança. Então, é muito dessa parte relacional. Que legal, já sabe. E eu quero saber o seguinte, por que a senhorita aplicou só para 3? Por quê? Essa é outra novela. É Flórida só, né? Pelo que a gente percebeu aí. Bom, meu namorado, ele é americano. Ele é dos Estados Unidos. Então, eu queria aplicar somente para a Flórida, porque ele mora na Flórida. Uhum. Só que, como eu falei, eu fiquei doente e tudo mais, então eu tive que adiar isso para fazer já no final de 2022, 2023 foi quando eu apliquei. E eu só queria universidades que fossem perto dele, porque eu vou morar com ele. Né? Em vez de alugar um apartamento, eu vou morar com ele. Então, para mim, foi uma situação muito atípica normalmente dos alunos que vocês têm. Então, eu só escolhi essas especificamente pelo raio que está ali perto da casa dele. Então, mas se não fosse isso, eu ia aplicar para o resto dos Estados Unidos todo. Você estava bem segura quanto a essas 3 aplicações ou foi meio assim, é o que tem, vamos ver o que dá? Se eu não me engano, quando eu fiz a lista, que é aquela que vocês recomendam, né, da gente fazer a lista de todas que a gente pode aplicar, se eu não me engano, tinha umas 5 ou 7 na Flórida toda. Então, eu fui selecionando as que ficava perto, mas eu também, um PhD, são 5 anos. Eu não vou ficar escrava de uma coisa que eu não sinto o mínimo gosto por fazer aquilo dali. Então, eu escolhi ou essa de experimental, que eu realmente gosto da parte de pesquisa experimental, ou de clínica, porque eu já tenho experiência. Então, foram essas 3 que eu acabei escolhendo por isso. Mas, de fato, aqui tinha mais o match com o professor, como vocês falam, era essa do experimental. Os outros, eu confesso, eu tive que apertar ali um pouquinho para dizer como é que eu me encaixo com você. Mas com esse professor do experimental, realmente estava bem encaixadinho. O que eu já tinha experiência com o que ele faz lá. Que legal, Mari. Bom, muito legal sua trajetória. Em algum momento você foi questionada por que você não finalizou seu curso de física? Sim, porque eu fiz entrevista com esses professores todos, né? Então todos ficaram curiosos por que eu fiz física sendo de psicologia e por que eu não concluí. Mas foi realmente porque eu já estava bem no final de psicologia, aquela parte que a gente tem TCC e tudo. Então estava muito difícil para eu acompanhar as duas coisas. Então na minha cabeça eu ia trancar a física e eu ia concluir psicologia, depois eu ia voltar. Só logo depois que eu terminei, eu já queria começar a trabalhar com psicologia. Então, eu resolvi desistir de física para fazer especialização e já começar a fazer clínica aqui no Brasil. Então, os planos mudaram, digamos assim. Mas aquele contato que eu tive de grupo de pesquisa lá em física, eu mantenho esse professor comigo até hoje. Inclusive, ele foi um dos que me recomendou para o PhD. Legal. Mário, quando você fala que você teve artigos publicados aí com as suas pesquisas independentes, foram artigos publicados em revista de pesquisa brasileira ou foi em congresso? Não, foi tudo em revista internacional. Revista internacional. Mas você não tinha nenhum professor de base ali no artigo? O primeiro que eu participei como publicação foi quando eu ainda estava em laboratório de pesquisa em psicologia e eu estava colaborando com outras pessoas. Então, tinha várias, acho que tinha umas 8 ou 10 pessoas no mesmo artigo. Eu era, sei lá, a última pessoa, porque eu estava como iniciação científica. Uhum. Isso foi lá em 2018, se eu não me engano. Mas logo depois disso, esse parceiro que eu tenho hoje
até hoje comigo trabalhando com pesquisa, ele era o cabeça desse artigo. Então, depois disso, todas as vezes ele foi me convidando para a gente continuar trabalhando junto e a gente foi publicando junto até hoje. E esse rapaz, que é seu parceiro, ele é filiado a alguma instituição de ensino no Brasil? Não, ele não... Ele até pensou depois em fazer doutorado, ele fez o artigo que a gente fez em 2018 foi a dissertação de mestrado dele. A gente fez a dissertação de mestrado e depois publicou na revista o inventário que a gente fez. Só que depois que ele concluiu o processo do mestrado, ele achou muito burocrático, digamos assim, a parte acadêmica. Ele não gostou muito. Ele gosta de pesquisa, mas não do processo da academia. Então, ele resolveu não continuar na academia e fazer um só artigo independente. E todas as vezes ele foi me convidando e a gente foi publicando junto. Entendi, você foi publicando junto com ele ali como segundo autor, por exemplo. Isso. Publicação independente, que legal que vocês tiveram essa... Alguns lugares questionam, mas a gente consegue... Eu acho que a área da saúde acaba tendo muito, né? Porque os profissionais médicos, eles publicam as experiências clínicas que eles têm. Isso. Mesmo sem estar no meio acadêmico. Então, a gente fazia muito análise teórica, né, das abordagens em psicologia. Não é uma coisa que você precisa de que nem vocês que são de engenharia química, né, que vocês precisam de um laboratório com equipamento para fazer medição e essas coisas. A gente não precisa disso. Então, é mais fácil a gente ter pesquisa independente do que na área de vocês, talvez. Com certeza, muito mais fácil do que muitas áreas. Bem legal vocês terem essa atitude, né, de ir fazer pesquisa independente com o que vocês têm em mão, sem precisar de equipamento, sem precisar de instituição de educação, que fique de inspiração aí para quem estiver ouvindo essa mensagem. E Mari, você já tinha decidido que você ia se mudar para os Estados Unidos por causa do seu namorado ou foi por causa dessa questão de carreira mesmo que você decidiu? Na verdade, eu já tinha decidido. Só que quando eu conheci vocês, foi meio que juntar o útil ao agradável, né? Porque eu não queria fazer isso via casamento. Eu não queria... Eu acho que eles já sofrem muito com pessoas indo atrás deles por causa de casamento, então eu não queria fazer isso via casamento. Eu estava pensando numa outra forma de ficar lá de forma legal. Então foi muito útil ter conhecido vocês naquele momento. A oportunidade, eu posso continuar minha carreira acadêmica, porque concluindo um doutorado, eu consigo um trabalho lá, de fato, não vou ficar debaixo do pano de ninguém. Então juntou o útil ao agradável, ter uma coisa para mim e poder me mudar. Que legal, muito bom, Mari. E aí, Sara, o que mais a gente tem para perguntar para Mari? Eu conheci bastante a história dela, fiquei bem feliz de saber da história dela. Muito bom, caso excelente aí, vai inspirar muitas pessoas. A gente tem bastante gente da área da psicologia que se interessa, e a psicologia acaba tendo aí diversas áreas, né, para você ir. Tem o Psychology, tem o Cognitive Psychology, isso que eu não sou, mas a gente já sabe que já tem mentorados em tudo que é essas sub-áreas, e a gente acaba rastreando essas diferenças aí para até ajudar quem está assistindo a escolher. Então... E agora uma área nova que a Mari trouxe, que eu confesso que não tinha visto psicologia, que é a psicologia realmente experimental. Então, você trouxe uma área nova para o pessoal abrir mais a cabeça ainda, Mari. Essa área é maravilhosa. E, assim, se alguém que estiver pensando mais ou menos nessa área, eu realmente recomendo o professor da Florida Atlantic University, o Dr. Larson, que vai ser meu professor. Porque eu tive reunião até com ele e com os orientandos que já estão lá. E ele realmente é muito fácil de falar com ele, e ele trata os orientandos como se fosse família, digamos assim, né? Ele abraça todo mundo, ele quer ajudar todo mundo, ele entende o processo de você se mudar, então ele é muito paciente. Então, eu realmente recomendo ele como orientador, inclusive, porque na teoria eu não deveria passar lá, mas ele gostou tanto de mim que ele ajudou para eu conseguir. Isso aí pra gente. Como assim, na teoria, você não deveria passar? Porque eles pediram o GRE, só que eu não atingi a nota do GRE, né, na parte de inglês, por incrível que pareça. Né? Eles tinham um mínimo pro GRE? Foi a única universidade que pediu. Só que engraçado que o TOEFL foi bom, mas o GRE eu não tive a nota mínima que eles pediram. Então ele até tentou, ver se você, em vez de você escrever no doutorado, você se inscreve no mestrado, porque eu atingi a nota do mestrado, mas não atingi a nota do doutorado. Só que o mestrado, ele não dá bolsa. Então, olha, eu sou internacional, não tenho condição de ficar nos Estados Unidos sem bolsa. Então, por isso que eu vou aplicar para o doutorado. Só que eu acho que na área deles, se alguém estiver interessado, acho que psicologia experimental não tem muita gente se candidatando. Então, quando eles encontram alguém que tem muito interesse e tem experiência, eles realmente querem muito que aquela pessoa entre no curso, né? Assim. E ele te incentivou a aplicar, mas no fim das contas, né? Que você falou que ia aplicar para PhD. Ele deu o aval dele para você aplicar mesmo? Ele deu o aval, que ele ia tentar conversar com o pessoal, que ele já conversou comigo, que eu tenho interesse, que eu tenho proximidade com o assunto lá do laboratório. Mas ele falou desde o início, eu não faço parte do
do comitê de grupo, né, que faz a seleção. Então, eu não tenho como estar ali dentro, mas eu posso tentar conversar com o pessoal de que eu já conheci você, de que eu já conversei com você, de que você tem interesse. Sempre tem a influência, né? É o que a gente fala, sempre existe. Então, é aquela coisa que vocês também já falaram, quando o professor realmente gosta de você, ele tenta fazer o possível para você ser aceito. Que legal, Mari. Você vê que ele realmente viu o seu comprometimento, seu potencial, né? Porque você não tem mestrado, você acabou não atingindo a nota do GRE, mas ele falou, essa menina aqui tem potencial. Tem outros pontos fortes e muita motivação, né, Mari? Mari, para a gente encerrar aqui, em relação às dificuldades de trajetória e tudo mais, fala para o pessoal como que é esse processo, dá uma mensagem amiga aí, ao mesmo tempo que acredito que você tenha tido dificuldades também, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Tá, algumas sugestões para quem está no processo. Pelo menos para mim, a minha dificuldade no TOEFL e no GRE, toma cuidado com o tempo, porque isso foi o que me pegou na hora de fazer as provas. Não é nem tanto pelo inglês, acho que o inglês não é uma dificuldade para mim, mas o tempo da prova é horrível, é muito apertado. Então, quando você for estudar, tenta estudar realmente com cronômetro, porque você vai precisar disso no momento da prova. Depois que você aplicar, tenta relaxar para você receber, quando você for receber o resultado, porque realmente foi o pior período para mim. Depois que você aplica, você espera o resultado chegar. Você não tem ideia de quando é que aquilo vai chegar. E todo dia você aplicou as 3 em dezembro? Não, eu apliquei as 3 em dezembro, no mesmo dia. Na verdade, eu apliquei em setembro, porque eu já estava tão adiantada de olhar as coisas. Abriu o portal lá, você já se inscreveu. Abri o portal, acho que foi dia 7 de setembro, dia 28 eu já tinha aplicado nas 3. Então, mas eu sabia que eles não iam olhar. Pediam GRE? Não, só essa da Florida Atlantic que pediu o GRE. Tá. Mas eu sabia que eles não iam olhar agora, porque termina 1º de dezembro. Só que quando deu dia 2 de dezembro, eu já estava agoniada querendo saber a resposta. E foi muito agoniante para mim, porque eu recebi a resposta da UCF no dia 31 de janeiro, dizendo que eu não fui aprovada. Eu já estava assim, meu Deus, em prantos, que horrível. Aí no dia 1º de fevereiro eu recebi que eu passei na Atlantic. Então já foi uma mudança de humor. Da frustração para a felicidade, né? Exatamente. Muito bem. E o último resultado saiu quando? Só saiu em maio, mês passado. Início desse mês. Então, eu já estava organizando tudo para viajar e saiu o resultado do outro. Você já estava bem decidida, não fez diferença. Eu estava organizando isso. Muito bom, Mari. Muito bom, Mari. Te agradecer pelo seu tempo, por ter passado essa mensagem para o pessoal que está aí, contado um pouco da sua história. Sempre é inspirador ouvir de vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Espero ter ajudado o pessoal.